derrotas e um empate. Peraí, eu não estou falando que tem que mandar embora o Thiago Nunes, não falei nada disso. Agora, estamos comentando o que vimos até o momento. Mas, gente, é o que a gente analisava já. Quando ganhou do Botafogo, o senhor chegou aqui no programa. Sim. Né, e falou, obrigado, Marcel, pela lembrança. Aí, tá vendo, Benja? É o Corinthians aí, 4. Falei, que bom. Mas eu falei, calma, tá jogando contra o Botafogo, que na minha opinião é um time muito fraco. Inclusive, uma semana depois, tomou de 6 do Ituano em casa. Mirassol em casa. E eu falei, calma. Aí jogou contra o Mirassol. Achei uma desgraça. Foi péssimo, claro. Aí jogou contra o Santos. Um espetáculo. Primeiro tempo. Não, o Corinthians jogou um partidaço. Depois o Janderson foi expulso com 1 minuto. Mesmo assim, o Corinthians quase fez um gol. Achei que o Corinthians jogou muito. Foi jogar contra a Ponte Preta. Aí veio primeiro tempo, segundo tempo. Eu achei uma desgraça. O segundo tempo do jogo contra a Ponte, que foi antes do jogo contra o Santos. Eu achei uma desgraça. Eu falei aqui, uma desgraça. E perdeu. Eu não tô te entendendo, Ben. E perdeu. Depois, foi jogar contra o Guarani. Não, contra a Ponte Preta. Não, acabei de falar Ponte Preta. Aí jogou contra o Guarani. Jogou contra o Guarani do Paraguai. Na minha opinião, o jogo que eu vi foi uma desgraça. Mas qual que é a sua opinião com relação ao trabalho do Thiago Nunes? Ontem contra a Inter de Limeira, o jogo do Corinthians foi uma desgraça. Eu acabei de falar, contra o Botafogo, Santos e... Eu acabei de falar. Não, só o Santos. Botafogo não foi legal? Ah, mas eu acabei de... Você não viu? Sim, mas o que não foi legal, não foi parâmetro. Pegou um time que era horroroso e tava com 10. Eu falei, não é parâmetro. Inclusive, na semana seguinte, tomou 6 do Mirassol. Eu falei, contra o Santos foi uma maravilha, foi lindo, só. Eu acabei de falar, eu não estou falando que tem que mandar o Thiago Nunes embora, eu não estou falando que o Thiago Nunes é uma porcaria, eu não falei nada disso. Estou analisando até agora o que eu vi. Ponto. Mas é um time que está em transformação. Ótimo, está em transformação. Ontem ele escalou errado, porque ontem era para botar o time completo. Concordo com isso. Então, não precisa ter vergonha de falar, eu não estou queimando ninguém. Só estou dando uma opinião. Ele arrumou sarna para se coçar. Ele criou uma pressão ainda maior para o jogo de quarta-feira, quando ele coloca uma equipe reserva contra a Inter de Limeira, quando ele poderia ter colocado a equipe titular e ali sim ter analisado o time, se cometesse alguns erros infantis, para falar. Porque não adianta nada ter Bocelli, Luan, Fagner, todo mundo no banco e falar, tá vendo, ó, errou aí, ó, tá vendo, errou ali. Não, esses caras tinham que estar em campo e na prática apontar os erros de cada um. Então a parada é a seguinte, o Thiago Nunes, ele merece críticas? Sim, merece, pelo fato dele não ter colocado a equipe titular ontem. Por declarações que ele deu, não, o Pedrinho no meu time, ele não vai jogar de início porque ele não treinou com a minha equipe. Já mudou isso, né? Pera, já vou chegar nesse ponto. Então a penúltima entrevista dele, ele falou, olha, o Pedrinho no meu time, ele não joga porque ele não conhece o elenco, não treinou comigo. Ontem, já mudou. Ele reviu um ponto de vista equivocado dele. Então, querendo ou não, a crítica que cabe em cima do Thiago Nunes agora é justamente por não colocar os titulares para jogar ontem. Mas merece sim um voto de confiança. E o torcedor, ele não pode realmente ser precipitado dessa forma. É saudade do Carille. O Thiago Nunes não vai dar certo. O Corinthians, ele está passando por uma transformação futebolística, uma transformação tática. O Corinthians estava acostumado a jogar da mesma forma há 10 anos. Então, para que você consiga alinhar esse time, você precisa dar rodagem. Infelizmente, o Corinthians está correndo contra o tempo por ele ter sido incompetente. O ano passado, o Corinthians poderia ter lutado por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, uma vaga direta, e não lutou pela incompetência dele. Queria dar os parabéns, doutor Mano. Não, mas é verdade, Pascoal. Porque eu queria ter um advogado desse. Porque é o seguinte, ó, eu tô com a torcida. É quarta-feira. Você quer que mande o Thiago Nunes embora? Quarta-feira, porque sábado tem o São Paulo. Quarta-feira. Não tô pedindo. Se der errado quarta-feira, o que acontece, Pascoal? O quê? Não, o Thiago Nunes não vai sair. Quarta-feira não vai sair. Mas olha o tamanho do prejuízo para o Corinthians. Olha o tamanho do prejuízo. Nem passar a primeira fase da Libertadores. Imagina a zoação pro torcedor. Imagina a dor de cabeça. Você tem certeza? Não, certeza eu não tenho. Mas eu acho que quarta-feira o Corinthians entra com uma postura totalmente diferente. O Flavinho falou uma coisa correta. É o tipo do adversário. O tipo de jogo que o Corinthians vai pegar pela frente contra o Guarani. Mas o Corinthians não pode ter essa postura bunda mole. O Corinthians não pode ter essa postura bunda mole. O Corinthians, se vocês pegarem o scout aí, o Corinthians agora é você que o Corinthians ontem ele teve um aproveitamento ali de 75% de posse de bola. Porém, o que fez com essa bola? Qual que é o momento que o Corinthians encurralou a Inter de Limeira? O Corinthians ele foi bem até os primeiros 15 minutos. Dali em diante o time do Corinthians morreu. Aí você vai falar, mas era o time reserva. Repito, jogador que está no banco do Corinthians precisa ser melhor do que o titular que está na Inter de Limeira. Ainda mais jogando na arena. O Corinthians precisa ter postura de time grande quarta-feira. O Corinthians não pode ser esse time covarde e que toca de ladinho, com medo de ir pra cima do adversário. Então, Thiago Nunes, chega aí. O Pedrinho,
Ele tem que jogar, Thiago Nunes. Ontem, inclusive, ele foi deslocado. Ontem o Pedrinho jogou aberto pela direita. Função que ele fazia também no time do Carille. Avisa, não, mas é que tá na seleção. Na seleção brasileira. A gente tá falando da seleção ontem aí também. Que e o Pedrinho atropelou a jogou Argentina. muito. O Pedrinho tem essa facilidade para cair por dentro também, quando preciso. Mas o Pedrinho precisa ser esse cara de lado de campo para dar profundidade no time. O time do Corinthians não tem profundidade. É aquele time isopor que o Pascoal fala, vai até um certo ponto, depois volta com tudo. Não chega até a linha de fundo, não vai pro fundo. E o Corinthians, para ter, talvez, ali, uma possibilidade real de gol, o Bocelli precisa pegar essa bola de frente, não de costas. Então, Thiago Nunes, dá uma chamada no elenco aí no vestiário, principalmente você, Luan. Você, que ontem entrou no decorrer do jogo. Não, entrou até no decorrer do jogo, mas você precisa chamar o jogo, Luan. Você precisa ter sangue aqui, ó. Bate no braço e fala, toca em mim. Toca em mim, porque eu tô com essa camisa 7 que é emblemática. Camisa 7 que já foi do Marcelinho Carioca, que não era pipoqueiro, que chamava o jogo nos momentos mais difíceis dele aparecia. Não é pipoqueiro? O Luan não é pipoqueiro, mas até agora não fez nada. Um camisa 7 do Corinthians, ainda mais o cara que o camisa 7, mas foi contratado para ser o 10. O mentor do time, aquele cara que realmente chama o jogo e fala, tá difícil, dá em mim. Ó, chama. Pede o jogo, Luan. Vem em mim. Pede o jogo, não fica tocando de ladinho pro cantijo, não. Não vai buscar a bolinha no meio campo achando que você fez muito em roubar uma bola, não. Chama pra si essa responsabilidade, Luan. Quarta-feira é o teu dia, parceiro. Sabe aquelas cobranças de falta que você teve no Grêmio? Que você bateu lá na Florida Cup, que você não acertou mais nenhuma depois? Quarta-feira é o dia, irmão. Quarta-feira é o dia, ainda mais o jogo que vai ser enroscado. Você tá querendo dizer o quê? Que tem que mandar embora ele já? Não, negativo. Porque quando eu falei do Thiago Nunes, você falou que tá querendo dizer o quê? Tá no mesmo período que o outro. O homem mas é que deixa tá, ele parar, eu não sou a favor de mandar embora Luan, não sou a favor de mandar embora o Thiago Nunes, eu acho que tem que ter, de fato, paciência com os dois. Mas eu acho que nessa hora tem que chamar realmente a responsabilidade. O Thiago Nunes, ele não foi covarde ontem, ele reconheceu que o Corinthians não foi bem. Com o Luan não tem que ter paciência. Porque o torcedor do Corinthians não tem paciência com um jogador assim. Ou o Luan muda o perfil dele, ou não vai durar. Mas aí também tem uma coisa. E tem outra coisa. Se fosse o Luan, eu pedia pra não jogar com a camisa 7. Porque tá doendo. Doendo. Não, 7 a 14. Dá 14, dá 26. Tudo bem, a questão Dói ver a camisa do Marcelinho Carioca com o jogador. Que aí eu tô com mano, toca de ladinho pra cá, toca de ladinho pra lá. O Marcelinho já parou de jogar, a camisa segue. Aí não é. O Marcelinho, infelizmente, já parou de jogar. Então, a camisa se ele segue. já parou de jogar, O que eu tô dizendo? dá 7 pra ele. Aposenta 7. Ô, Benja, mas assim... Tinha que aposentar. Não aposenta 7, espera. Por mais... Espera quem? Tem que dar pra alguém jogar. Vai lá, 64. O problema não é o número da camisa, o problema é quem está também ao lado do Luan. Você tentar tabelar com o Everaldo e Janderson é complicado. É complicado. Mas você acha que são ruins? Eu acho que são dois Mas jogadores. do outro lado lá não era o Liverpool, era a Inter sai nada. Do outro lado não era o Liverpool, Por isso é que o Flávio tá falando. Ponte Preta. É por isso que acabou 1-0. Porque se fosse o Liverpool, acabava 7. Ah, espera. Então, Espera o final do ano, a se gente não é, conversa. não é o Liverpool, não é o Barcelona, mas eu acho que o bom ponteiro, ele tem que saber tocar uma bola no meio e abrir pra receber, né? Não sair Mas correndo precisa ser com a mais bola e trombar agudo, no saco. Facincani. Precisa ser aquele cara que chama a responsabilidade, Eles não chuta mais em chamam. gol. Não é só o Luan, os dois ponteiros também. Bate no peito, Tanto Everaldo lógico. como o Janderson. mano. Finalizam mal, são jogadores que Mas estão... o time do Corinthians, Facincani, ele tem posse de bola, mas ele realmente não finaliza. O time do Corinthians de vez em quando é irritante, porque não adianta ficar tocando bola Não do saiu uma zagueiro jogada, pro volante, do volante pro lateral e depois recua pro zagueiro. por exemplo, não saiu uma jogada de ultrapassagem do Fagner chegando mais pela linha de fundo para fazer uma tabela. O Corinthians parece que tem a obrigação de passou da linha do campo, cruza para a área. O Corinthians encaixotou o jogo, facilitou a vida da Inter de Limeira. É passe. Cruzamento não é se livrar da bola e jogar na área e falar, fiz minha parte. Isso não existe. 50 cruzamentos, isso não existe. Não sei se o técnico do Corinthians cruzamento conseguirá é o cara que tem que fazer olhar isso para a área e tá em mirando no cara que tá chegando. O Corinthians, então assim, não há necessidade de você chegar numa linha de fundo e se não tiver ninguém, você cruzar para a área por cruzar, volta o jogo, recomeça a jogada, trabalha, busca o meia, busca fazer uma tabela com ponta. Essa é a velocidade, é você encontrar o espaço na defesa do adversário e fazer esse espaço se tornar a sua possibilidade de finalização. E isso é você acelerar o jogo. Correr com a bola, isso é burrice. Não, mas eu concordo contigo. Mas tá faltando um pouco mais de personalidade pro time também. É o momento de realmente todo mundo bater no Mas o time do Corinthians hoje é um time confuso.
É confuso. Então, é isso. É confuso. Mas aquele período de adaptação ainda pro novo esquema, né, mas não tem período de adaptação. Infelizmente, Claro não tem. Ficar pronto A em 3 minutos é um miojo. a partir do momento que você já começa o ano com 2 jogos decisivos numa Libertadores, Então. que você tem o Campeonato Paulista que deveria usar isso para acertar o time. Não tem tempo, mano. Mas a realidade é essa, bem. Quando o Thiago Nunes acertou, quando o Thiago Nunes acertou com o Corinthians, nós falamos aqui no programa o seguinte. 5 no Paulista e um da Nós falamos aqui no programa o seguinte.